Você já sentiu que sua fé está mais fraca mesmo orando, indo à igreja ou tentando fazer o que é certo? A verdade é que muitas pessoas estão cometendo erros silenciosos que enfraquecem a fé sem perceber. E o mais perigoso é que esses erros parecem pequenos, inocentes e até normais no dia a dia. Mas aos poucos eles afastam você de algo poderoso, uma fé viva, forte e capaz de transformar qualquer situação. Neste vídeo, você vai descobrir 5 erros que podem estar enfraquecendo sua fé agora mesmo e o último pode estar acontecendo com você neste exato momento. Erro número 1. Alimentar mais o medo do que a fé. Pode parecer algo pequeno, mas esse é um dos erros mais comuns e mais perigosos para quem deseja ter uma fé forte. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas passam a maior parte do tempo alimentando pensamentos de medo, dúvida e preocupação. Pense por um momento. O que você consome todos os dias? As conversas que você ouve, os vídeos que você assiste, as notícias que você acompanha, tudo isso influencia diretamente a forma como você pensa e sente. Quando alguém passa o dia inteiro ouvindo coisas negativas, problemas, crises, tragédias e dificuldades, a mente começa a acreditar que tudo está perdido. Aos poucos, o medo começa a falar mais alto do que a fé. E a verdade é simples: aquilo que você mais alimenta, cresce. Se você alimenta constantemente pensamentos de derrota, a fé começa a enfraquecer. Mas se você alimenta sua mente com esperança, palavras positivas e confiança em Deus, sua fé começa a se fortalecer. Muitas pessoas querem viver milagres, mas passam o dia inteiro imaginando que tudo vai dar errado. Querem confiar em Deus, mas a mente está sempre dominada por pensamentos de fracasso. A fé não cresce apenas em momentos de oração. Ela cresce nas pequenas escolhas do dia a dia, no que você decide ouvir, no que você decide acreditar e no que você permite ocupar sua mente. Talvez hoje você esteja enfrentando um problema difícil. Talvez exista uma situação que parece impossível de resolver. Mas a pergunta é: você está alimentando sua fé ou está alimentando medo? Quando você começa a substituir pensamentos de medo por palavras de esperança, algo poderoso acontece dentro de você. Sua mente muda, sua atitude muda, e sua fé começa a se levantar novamente. E esse é apenas o primeiro erro. O próximo erro é ainda mais comum e pode estar bloqueando completamente a força da sua fé sem que você perceba. Erro número 2. Orar apenas quando existe um problema. Muitas pessoas só se aproximam de Deus quando algo está dando errado. Quando surge uma doença, um problema financeiro, uma crise familiar ou um momento de desespero, a oração se torna urgente. Mas quando tudo parece estar bem, a conexão com Deus começa a desaparecer. Esse é um erro silencioso que enfraquece a fé ao longo do tempo. Imagine um relacionamento onde uma pessoa só aparece quando precisa de ajuda. Ela nunca conversa, nunca demonstra gratidão, nunca busca proximidade, apenas surge quando algo está errado. Com o tempo, esse relacionamento se torna frágil e distante. Com a fé acontece algo parecido. A oração não foi criada apenas para momentos de crise. Ela é, antes de tudo, um relacionamento. É um momento de conexão, de gratidão, de confiança e de fortalecimento espiritual. Quando alguém ora apenas em momentos difíceis, a fé acaba se tornando reativa e não constante. Ou seja, a pessoa corre para Deus quando precisa de um milagre, mas não constrói uma base forte de fé nos dias comuns. E a verdade é que a fé mais poderosa não nasce no meio da crise. Ela é construída muito antes dela. As pessoas que demonstram uma fé forte nos momentos difíceis são justamente aquelas que já desenvolveram uma vida espiritual consistente. Elas já criaram o hábito de conversar com Deus, agradecer pelas pequenas coisas e confiar mesmo quando nada extraordinário está acontecendo. Isso fortalece o coração, fortalece a mente e fortalece a fé. Quando a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna uma conversa diária, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade diminui, a confiança cresce e a sensação de estar sozinho desaparece. Porque a fé verdadeira não aparece apenas em momentos de desespero. Ela é cultivada todos os dias. E existe um terceiro erro que muitas pessoas cometem sem perceber, um erro que pode estar bloqueando completamente o crescimento da sua fé. Erro número 3. Comparar sua fé com a fé de outras pessoas. Esse é um erro muito comum e extremamente perigoso, porque ele age de forma silenciosa dentro da mente. Muitas pessoas começam a olhar para a vida espiritual de outras pessoas e, sem perceber, começam a se sentir menores, mais fracas ou menos espirituais. Talvez você já tenha visto alguém que parece ter uma fé inabalável. Alguém que ora com confiança, que fala sobre milagres, que demonstra uma segurança espiritual impressionante. E então surge aquele pensamento: por que minha fé não é assim?
A comparação começa a gerar frustração. Mas o que muitas pessoas esquecem é que a fé é uma jornada pessoal. Cada pessoa tem sua própria história, seus próprios desafios, suas próprias experiências com Deus. Algumas pessoas passaram por momentos extremamente difíceis que fortaleceram sua fé ao longo dos anos. Outras ainda estão no começo dessa caminhada. E não existe nada de errado nisso. O problema começa quando você mede sua fé pela régua de outra pessoa. Quando isso acontece, dois sentimentos perigosos podem surgir. O primeiro é o sentimento de inferioridade, quando alguém começa a acreditar que sua fé nunca será forte o suficiente. O segundo é a desmotivação, quando a pessoa começa a pensar que não adianta tentar. Mas a fé não funciona como uma competição. Ela não é sobre quem ora mais bonito, quem demonstra mais confiança ou quem parece mais espiritual diante dos outros. A fé verdadeira cresce no silêncio, nas lutas pessoais, nas dúvidas que são superadas e nos pequenos passos dados todos os dias. Até mesmo as pessoas que hoje demonstram uma fé muito forte já passaram por momentos de dúvida, medo e incerteza. O que fez a diferença foi a decisão de continuar caminhando. Se hoje sua fé parece pequena, não se compare. Apenas continue cultivando ela. Porque uma fé pequena, quando é cuidada todos os dias, pode se transformar em algo extremamente poderoso. E agora chegamos a um dos erros mais perigosos de todos, algo que pode enfraquecer completamente a fé sem que a pessoa perceba. Erro número 4. Desistir rápido demais quando não vê resultados imediatos. Esse talvez seja um dos erros mais perigosos quando falamos sobre fé. Muitas pessoas começam a acreditar, começam a orar, começam a confiar, mas param no meio do caminho simplesmente porque as respostas não aparecem no tempo que elas esperavam. Vivemos em uma geração acostumada com rapidez. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas e resultados quase instantâneos. Mas a fé raramente funciona assim. A fé verdadeira muitas vezes é testada no tempo. Existem momentos em que você ora e parece que nada acontece. Você pede uma mudança, um milagre, uma resposta e os dias passam, as semanas passam, às vezes até meses passam, e tudo parece exatamente igual. É nesse momento que muitas pessoas cometem o erro de desistir. Elas começam a pensar que Deus não está ouvindo, que a oração não funciona ou que talvez a fé delas não seja forte o suficiente. Mas o que muitas vezes está acontecendo não é silêncio, é preparação. Assim como uma semente plantada na terra precisa de tempo para crescer, a fé também passa por processos invisíveis antes de produzir resultados visíveis. Debaixo da terra, a semente está criando raízes. E essas raízes são essenciais para que a planta consiga crescer forte depois. Com a fé acontece algo parecido. Nos momentos em que parece que nada está acontecendo, muitas vezes sua força interior está sendo construída. A persistência é uma das maiores provas de fé. Continuar acreditando mesmo quando não há sinais imediatos é o que separa uma fé superficial de uma fé realmente poderosa. E aqui está o segredo escondido da fé que muitas pessoas nunca percebem. Milagres frequentemente acontecem logo depois do momento em que a maioria das pessoas decide desistir. Por isso, não pare agora. Não abandone sua fé porque ainda não viu resultados. Continue acreditando, continue orando e continue caminhando. Porque uma fé persistente abre portas que o medo jamais conseguiria abrir. Se esse vídeo fez você refletir, então aproveite agora e curta o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a levar essa mensagem para mais pessoas. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que podem fortalecer ainda mais a sua fé. E eu quero saber a sua opinião. Qual desses erros você percebeu que pode estar acontecendo na sua vida? Escreva aqui nos comentários. E agora eu te convido para assistir o próximo vídeo do canal, O Segredo Escondido da Fé que Faz Milagres Acontecerem Agora. Esse conteúdo pode abrir seus olhos para algo que quase ninguém percebe sobre o verdadeiro poder da fé.